Muito boa noite para você que está aí do outro lado da tela. A partir desse momento, estamos ao vivo em todas as plataformas virtuais da VTV SBT, com o Tudo Pode, o podcast da VTV. Que prazer estar aqui. Aliás, um super beijo para você que está chegando, vai chegar por aqui no Tudo Pode, seja ela no YouTube, que já está rolando, inclusive, uma enquete, pode votar, pode se inscrever, pode mandar aviãozinho, pode também ativar o sininho, porque toda vez que a gente entrar aqui ao vivo, você será notificado, notificada. Um super beijo para quem nos acompanha nesse momento pelo Facebook, onde temos muita audiência por lá. No TikTok, Instagram, você escolhe onde quer acompanhar o Tudo Pode. O que não pode é não acompanhar mais um episódio do Tudo Pode. Hoje vamos falar sobre inovação, sobre ciência, sobre empreendedorismo. Bom, o brasileiro, eu estava conversando com o meu entrevistado, que já já eu vou falar quem é. Eu falei, o brasileiro é um povo criativo, né? Mas muitas ideias acabam não saindo nem da mente, nem do papel. Já aconteceu isso com você? Do nada você já pensou em alguma coisa que poderia se transformar em realidade, mas não seguiu com esse plano adiante, e, de repente, deixou de ganhar grana, deixou de ganhar dinheiro. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre inovação. Mas como tirar essa criação do papel de fato? É sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, na enquete está aqui, ó, o que valerá mais no futuro? Pessoas criativas ou novas tecnologias? Bom, para ter novas tecnologias, precisa de pessoas criativas, né? Então, eu vou votar em pessoas criativas.
para ter novas tecnologias sempre. Bom, agora sim, vou falar quem é o meu entrevistado, com grande importância aqui em Campinas, quando se fala em inovação também. É o Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp. Seja muito bem-vindo ao Tudo Pode. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes. Muito obrigado por receber a gente aqui, por trazer esse tópico tão importante. Pois é, a gente precisa falar sempre sobre inovação, ainda mais Campinas. Acredito que quando o mundo e o Brasil olha para Campinas, já enxerga Campinas como uma cidade inovadora. Sem dúvida, né? Teve até um projeto de lei aprovado recentemente que denominou Campinas como a capital nacional da inovação. Então, nós temos oficialmente esse título. E é um lugar muito rico, né? Nós temos aqui 20 institutos de ciência e tecnologia, nós temos a Unicamp, que é uma universidade de ponta, na qual eu tenho a honra de trabalhar, o Sirius, que é um laboratório de pesquisa. Inaugurou recentemente mais um espaço. Mais um espaço, exato. Ali é o maior do Hemisfério Sul, não tem nada no Hemisfério Sul que faz o que eles fazem. E esses são só 2 parceiros, temos a PUC, o CPQD, IAC e tal, CTI, Eldorado, assim, a gente vai ficar a noite inteira falando sobre uma riqueza muito grande que Campinas tem de desenvolver ciência, tecnologia e de começar esse processo de levar esses resultados até a população a partir do empreendedorismo e da proteção da propriedade intelectual e das invenções que surgem desses ambientes. E tem a Inova, a agência de inovação é de Campinas, da Unicamp. E a minha primeira pergunta, inclusive, é isso. O que a Inova faz? Nós temos 2 papéis principais dentro da Unicamp. A proteção da propriedade intelectual e o empreendedorismo. O que isso quer dizer? Proteção da propriedade intelectual, gestão da propriedade intelectual, mais do que isso. Você gera muito resultado, muita ciência na Unicamp. Sim. E os pesquisadores olham para os seus resultados e falam, poxa, eu acho que isso pode gerar alguma coisa com interesse da sociedade. Lucro. Lucro, ou outras coisas também, mas lucro principalmente. Tá. Daí ele aciona a Inova e fala, olha, eu estou fazendo isso aqui, isso pode virar uma propriedade intelectual? Em geral, é uma patente. Então, a Inova vai sentar com ele, vai entender a patente, vai entender o que já existe naquela área, que é a busca de anterioridade que a gente estava conversando aqui um pouco, e vai falar, não, olha, legal, isso aqui pode se tornar uma invenção. Isso aqui ela tem as características de ser novo, ser desejável, tem alguém que quer isso, e ser viável. Legal. Isso pode ser produzido. Uma máquina do tempo é desejável, é novo, mas não é viável. Então, a invenção ela tem que ter essas 3 características importantes. Então, a Inova avalia isso, olha para o pesquisador da Unicamp e fala, legal, vamos fazer uma estratégia de proteção. Em geral, isso vai resultar numa patente. A patente é super importante, mas a patente é só o primeiro passo. Tá. Patente, você só está... Beleza, isso aqui é meu. Se você não fizer nada com isso, isso aqui vai ser seu e ninguém vai ficar sabendo que isso é seu. Sim. Então, isso tem que ser transferido para a sociedade. Em geral, existem 2 formas de fazer a transferência de uma tecnologia. Uma empresa pode adquirir o direito da patente, adquirir o direito de explorar essa patente, a Inova negocia esse direito, paga royalties para a Inova, os royalties vão para os inventores, a gente tem toda uma série de regras na Unicamp sobre como governar esse processo. Então, nós temos, por exemplo, uma gordura que está em uma série de alimentos aqui no Brasil, que é uma tecnologia da Unicamp, uma gordura mais saudável. Criada lá dentro por pesquisadores. Unicamp, por pesquisadores da Unicamp. Uma empresa grande licenciou essa tecnologia. Ganhamos um prêmio recente como um case muito interessante de licenciamento. Está dentro de bolacha? Dentro de bolachas. É um ingrediente de alimentos. Então, hoje nós temos essa tecnologia chegando na casa das pessoas, licenciada da Unicamp. Uma outra forma dessa tecnologia chegar ao mercado é através do caminho do empreendedorismo. Então, o inventor olha e fala, gente, essa minha invenção, eu acredito tanto nela, que eu vou montar uma empresa e vou montar uma empresa para levar essa tecnologia a mercado. Eu confio tanto nela que eu vou fazer essa trajetória e levar ela a mercado. Mas então, aí Inova ajuda também. Isso cria uma spin-off que chama, e aí a gente pode apoiar, não necessariamente, existem spin-offs que seguiram o seu próprio caminho. Mas a Inova também tem uma estrutura para apoiar a criação de empresas. Spin-offs ou não necessariamente spin-offs, todas elas de base tecnológica. Né? A Unicamp tem essa pegada da ciência, da tecnologia, da inovação mais baseada em ciência. Né? Então, a gente tem uma incubadora de empresas de base tecnológica,
que recebe algumas dessas spin-offs, recebe empresas de fora. Nosso maior caso de sucesso, um caso importante de sucesso, é uma empresa que chama Griauli. Ela foi uma das primeiras empresas que saíram da incubadora, está instalada aqui em Barão Geraldo, pertinho do campus. É uma empresa que produziu, por exemplo, muito da biometria das urnas eletrônicas, saiu de dentro da Griauli. Que legal. Sai de dentro de uma empresa que foi incubada na nossa incubadora de empresas de base tecnológica. Filha da Unicamp. Ela é filha da Unicamp por esse processo. A tecnologia, os inventores vieram de fora, são de Goiás, se não me engano. Vocês receberam? Nós acolhemos eles na incubadora, eles fizeram o processo de incubação com a gente, lançaram a empresa, e até hoje, a empresa já tem mais de 20 anos, até hoje eles seguem em Barão Geraldo, do lado da Unicamp, por verem essa vantagem de estar no ecossistema ali, poder atrair os talentos que nós formamos, continuam assinando convênios de pesquisa e desenvolvimento, em que eles desenvolvem solução junto com os pesquisadores da Unicamp, soluções que depois são incorporadas nos seus produtos e processos. Então, a Inova contribui também nesse processo de estabelecimento das empresas. A incubadora, a gente tem um parque científico e tecnológico, onde empresas que já estão incubadas, já estão mais maduras, também podem se instalar. Legal. Também, em geral, empresas de base tecnológica. Mas não é todo mundo. Depois eu quero saber, acontece uma seletiva, como que é? A gente avalia muito. Hoje em dia, a gente é limitado por espaço. Felizmente, a gente está com ocupação total, que é feliz e infelizmente, né? Porque a gente tem que, às vezes, tem empresas interessadas, muito interessantes, que a gente não consegue acomodar. Estamos crescendo. Começamos as obras de 4 mil metros quadrados lá, vamos poder quase dobrar o número de empresas que a gente recebe. Importantíssimo. Mas isso é para 2027, então ainda tem um horizonte grande. Mas o que a gente busca são empresas que vão interagir com a Unicamp. As empresas têm que fazer sentido para a Unicamp a empresa estar lá. Então, o trabalho que elas desenvolvem... De que forma elas interagem daí? Então, elas podem contratar os recursos humanos que a Unicamp forma. Então, 40% do corpo de funcionários dessas empresas hoje é formado por alunos ou egressos da Unicamp. Então, essa atratividade do talento que a Unicamp forma é uma coisa importante para muitas dessas empresas. Muitas dessas empresas assinam convênios de pesquisa e desenvolvimento com a Unicamp. Então, essa proximidade com a Unicamp permite com que elas tenham mais facilidade em fazer essas tratativas de chegar para a Unicamp e falar: Unicamp, eu tenho esse desafio. Você me ajuda a resolver? Então, se assina um convênio de pesquisa e desenvolvimento entre a empresa e a Unicamp, a empresa com recursos para bolsas de mestrado, bolsas de iniciação científica, doutorados, equipamento. A Unicamp ajuda a empresa a desenvolver soluções. A Inova ajuda na negociação da propriedade intelectual, porque isso tem que ser negociado antes, né? Tá, beleza, eu faço um acordo com você, mas vai sair resultado. Tá. Quanto vai ficar para cada um? Tem que negociar, colocar em contrato tudo certinho antes. Tudo certinho. E vocês fazem tudo isso também? Nós fazemos isso. A gente faz essa parte. Eu brinco que é o contrato, o acordo pré-nupcial. Que é quando todo mundo está amigo, todo mundo está bem, vamos fazer o acordo agora, porque depois você tem uma invenção muito boa. Dá muito dinheiro, dá briga. Aí vira briga. Aí vira briga. Acontece às vezes. Acontece às vezes. Mas, quer dizer, como a gente faz os contratos bem feitinhos, bonitinhos, amarradinho, é bem mais raro. Mas existe um potencial muito grande para problemas graves acontecendo. Porque, de repente, o inventor teve uma baita ideia que o mercado acolhe muito aquele produto e realmente estoura de vender. Exatamente. E eu não estou falando de milhão, eu estou falando de tri, muitas vezes. Aí ele pega e fala: opa... Você não teve nada a ver com isso, não. Sai daqui. É tudo meu, é tudo meu. Pode acontecer. E deve... Não, tem histórias. Tem que ter esse contrato. A do filme, lá, a rede social do Facebook, é um caso marcante disso, né? Que o brasileiro quase que foi alijado da empresa, teve que entrar na justiça. Sim. Eduardo Saverin, se não me engano, é o brasileiro mais rico do mundo hoje, eu acho. Mas ele teve que brigar para recuperar a parte dele no Facebook. Bom, e cientista? Vamos lá. Dentro da Unicamp, a Unicamp está muito ali... É formado por docentes, pesquisadores, cientistas, que estão a todo momento criando novas tecnologias e tudo mais. Só que, vamos falar, cientista não é empreendedor. Então, de repente, o pesquisador lá tem uma excelente ideia que vocês olham e falam: poxa, isso aí no mercado iria explodir de vender. Mas o pesquisador, não tem ali, não consegue, não tem um sangue de empreendedor. Como que rola isso? Acontece muito do pesquisador mesmo acabar se tornando empreendedor? Acontece, existe esse modelo, muito comum em alguns lugares, né? O que a gente tenta fazer aqui para resolver esse
vale, assim, né? O empreendedor está de um lado do vale e quer dizer, o inventor está de um lado do vale, o empreendedor, a gente precisa fazer eles dois se encontrarem, né? A gente tem uma série de mecanismos que a gente tenta fazer de preparar o inventor em ser um empreendedor. A gente tem uma série de disciplinas que a gente oferece de empreendedorismo dentro da Unicamp, uma série de iniciativas, mentorias de empreendedorismo. Então, a gente tenta preparar a pessoa para ela entender melhor qual é esse universo e, muitas vezes, não é nem você formar o empreendedor, mas é você fazer a pessoa descobrir que ela é uma empreendedora. Exato. Às vezes, existe um empreendedor ali dentro que a pessoa não sabia que existia. Está dormindo ali e você desperta o empreendedor. Legal. Então, a gente oferece essa série de iniciativas para isso. Então, as disciplinas são muito interessantes porque é um ambiente super seguro em que as pessoas têm que fazer modelo de negócios, têm que conversar com investidores, assim, simulações disso tudo, claro, né? Mas ela tem um gosto por esse mundo, né? A gente tem uma outra iniciativa que, inclusive, foi premiada recentemente, que chama o Desafio Unicamp, que ele pega justamente patentes da Unicamp que não estão licenciadas. Tá. E o desafio, ele dura uns 3 a 4 meses, mais ou menos. Então, é um desafio que, na pandemia, ele se tornou aberto para o Brasil inteiro, foi para o modelo online, e a gente nunca mais voltou, porque eu acho que a última edição do desafio tinha pessoas de 21 estados do Brasil, se não me engano. Atingiu todas as regiões do país, foi uma coisa assim de um alcance. Então, leva o nome da Unicamp para o Brasil, né? Isso é bem bacana. Então, o que você tem que fazer no desafio? Você tem que criar um modelo de negócios. Então, durante esse tempo todo, você vai tendo mentorias 1 a 1 com empreendedores que explicam o que é modelo de negócio. Tem uma série de workshops e atividades em que você vai aprendendo o que tem que ser feito. E no final, a gente tem uma competição de pitch, tipo Shark Tank, assim. Que legal, para ver o melhor produto, a melhor inovação. Melhor inovação, melhor modelo de negócios. Qual que é o detalhe? Por que isso tem a ver com a sua pergunta? Porque os modelos de negócio têm que ser desenvolvidos para uma propriedade intelectual da Unicamp, para uma patente da Unicamp. Tá. Então, a ideia é não só você estimular o empreendedorismo nas equipes, mas, com frequência, são equipes que se interessam, descobrem que são empreendedores e eles, de fato, vão e criam suas empresas para levar ao mercado as tecnologias da Unicamp. Então, a gente tem o caso da Rubian Extratos, por exemplo, que é uma empresa que já foi formada em 2014, isso dá 12 anos atrás, que está aí até hoje vendendo extratos baseados nas tecnologias que eles desenvolveram. No desafio, o mentor de negócios da empresa olhou para o pessoal e falou: gente, isso é sério, e se vocês fizerem a empresa, eu entro junto com vocês. E são sócios até hoje. Que legal. É um caso muito bacana. Nossa, devem ter muitos e muitos produtos filhos da Inova Unicamp que a gente vê, utiliza no dia a dia, até mesmo em casa, come, como você disse também, que a gente nem imagina, que veio de uma inovação de dentro da Unicamp através da Inova. Que legal. E fazer o Brasil todo olhar aqui para Campinas, para a Inova e buscar novas tecnologias, isso é importantíssimo. Porque muitas vezes tem gente, investidores com muito dinheiro, que estão buscando algo para ser investidor. Sim. Acontece muito isso. A gente tem um ecossistema bastante rico de investidores e de empresas que chamam aceleradoras, que pegam os negócios que estão muito no começo ainda. As startups mesmo que a gente fala. Então, a gente tem o nosso programa de incubação, por exemplo, que dura 3 anos. Tá. Então, a ideia do nosso programa de incubação, ele é longo porque é para empresas de base tecnológica. Então, se você for fazer um aplicativo, por exemplo, um banco digital, o nosso modelo não é bom, porque 3 anos é um tempo absurdamente grande para alguns sistemas, alguns negócios. Então, é um modelo de incubação voltado para empresas de mais base tecnológica, né? Ele dura 3 anos e a ideia nesses 3 anos é você desenvolver o seu produto mais, desenvolver uma coisa que você pode levar direto para o mercado, porque você começa com uma coisa muito crua ainda. Então, a gente apoia a transformação num produto mínimo viável, no jargão da área, é isso. Quer dizer, é um produto que você já consegue levar para o mercado. A gente trabalha... você entender o seu produto, entender o seu mercado, às vezes você tem que mudar, você começa com a ideia de que, poxa, meu produto vai resolver esse problema. E você descobre que ninguém quer resolver esse problema. Você acha. Você acha, mas que você é a descobre dor que o problema de muita é outro. gente. Exato, a gente chama de dor, exatamente esse é o termo.
Daí você descobre que, por outro lado, existe uma outra dor que você nunca tinha imaginado que o seu produto pode resolver. Até melhora o Até negócio. melhora, exatamente. Porque Então, acho que quando a pessoa tem a ideia, Renato, desculpa te Imagina, interromper, a pessoa teve uma ideia e acha que aquela ideia é incrível e vai solucionar o problema do mundo, só que está solucionando o problema dele só, né? Aí vai levar lá para vocês, ele não vai aceitar que vocês peguem e falem assim, ah, não, essa ideia não é boa. Deve ser difícil exato. também. Esse é um erro muito, muito importante, a gente bate muito nisso. Quer dizer, o apego à solução, o seu apego não é a solução, o seu apego é o mercado. O seu apego é o que não é o que você acha. Que vai resolver e vai vender. Exatamente, o seu apego é o mercado. Então, as empresas saem do nosso programa de incubação, o nosso objetivo é que elas saiam tendo emitido uma primeira nota fiscal, tenham vendido o seu produto. E aí entram outras empresas, que é um serviço que a gente não oferece, que são as aceleradoras. Aqui a gente tem parceiros excelentes, que são as empresas que justamente vão pegar essa coisa começando e vão trazer modelos melhores de gestão de negócios, vão trazer mais contato com os investidores. A gente já faz alguns contatos com investidores no começo. Então, a gente tem parceiros muito importantes, fundos de investimento, que a gente tenta trazer para o nosso ecossistema e investe em algumas empresas. A gente tem uma Apex Imes, por exemplo, recebeu um investimento importante de um fundo argentino que chama GridX, que investe em empresas de biotecnologia. Legal. E eles têm exatamente esse modelo que você falou. Eles investem e trazem um modelo de gestão, reconhecendo isso que você falou. O pesquisador, ele não precisa ser um bom empreendedor. Então, eles chegam falando para o pesquisador, vou te ajudar a fazer isso. Você vai poder focar no seu talento, que é desenvolver soluções, e eu vou focar na outra parte, que é encontrar um mercado, é ajudar você a ir atrás de investidor, a conversar com o investidor. Então, você cria essa parceria que é muito importante, como você muito bem identificou aí, de ter... É difícil você ter alguém que tenha todos os talentos. E você daí gera essas conexões para realmente esse talento chegar até o mercado e ser um sucesso. Por ano, quantos produtos, em média, a Inova acaba lançando no mercado? A gente faz... Eu vou te dar uma resposta um pouco diferente da que você está fazendo. Tá. Mas a gente tem, por exemplo, cerca de 30 contratos de licenciamento por ano. Eu estou respondendo diferente porque esses contratos de licenciamento têm várias características diferentes. Cada um deles tem uma característica. Mas o que significa que são 30 entidades externas à Unicamp que olharam para uma tecnologia da Unicamp e falaram, Unicamp, eu quero usar essa tecnologia. Vamos fazer um contrato de licenciamento que me permita usar essa tecnologia? Então, dentro desses contratos, você tem diversas possibilidades. Você tem contratos com empresas gigantes que ajudaram a gente a desenvolver essa tecnologia num convênio de pesquisa e desenvolvimento. Então, a solução foi desenvolvida já junto com a empresa, foi desenvolvida de forma conjunta. Empresa e Unicamp são donas da tecnologia. Tá. E aí a gente fala para a empresa, ok, desenvolvemos juntos, você pode usar. Existe essa figura. Existe a figura das empresas que são abertas para usar uma tecnologia da Unicamp. A empresa, o cara olhou para essa tecnologia e falou, poxa, eu quero... Eu preciso. Eu preciso e eu vou fundar uma empresa para isso. Eu acho que essa tecnologia tem potencial. A Rubian Stratos é um exemplo. Eles olharam para a tecnologia da Unicamp, foram no desafio e falaram, vou abrir uma tecnologia... Aí ela que faz a patente do... Ela faz o licenciamento da patente. O licenciamento, ela porque tem que fazer a patente está com vocês. Isso. Tá. Pode ser que seja um dos sócios da empresa seja também o inventor, então ele tem uma parte, aí tem uma série de acordos que você pode fazer. Também paga royalties. Também paga royalties, exato. Legal. E existem contratos de licenciamento, por exemplo, existe um exemplo muito interessante que é o GETS, é um software de gestão de equipamentos hospitalares, que é licenciado de forma gratuita para hospitais da rede pública. Isso faz um bem danado para a sociedade. Na pandemia, a gente licenciou, eu acho que teve um ano que a gente licenciou umas 30 licenças que legal. 30 hospitais da rede de forma pública. Gratuita. De forma gratuita. Mas daí, se é de forma gratuita, você pode se perguntar, então, por que proteger? Porque os pesquisadores querem ter a garantia de que quem está usando o software vai deixar eles ter acesso aos dados de uso dos equipamentos, de forma anonimizada, claro, tudo de acordo com a LGPD. Mas por que eles querem isso? Porque eles querem continuar desenvolvendo as pesquisas dele. Ao ter acesso a esses dados, eles vão poder entender melhor como é que os equipamentos são usados, qual é o ciclo de vida, e vai poder melhorar a gestão dos equipamentos hospitalares. Então,
Você também tem essa figura. Então, eu não estou respondendo exatamente sua pergunta, mas nós tivemos, então, 33, se não me engano, em 2024. Tá. E foram, se não me engano, 6 spin-offs, 6 empresas que surgiram do licenciamento de uma tecnologia da Unicamp. Então, são empresas que também estão aí já levando ou se preparando para levar tecnologias da Unicamp para o mercado. Muito bom. Eu gostaria de entrar mais para falar sobre a proteção individual, patente. A gente acaba ouvindo muitas vezes, mas a patente a gente sabe que é proteger ali o nome, o produto, e as pessoas não fazem ideia da importância quando você... aliás, uma pessoa é artista, tem um nome artístico. Aconteceu isso, eu até estava pesquisando aqui. Lembra o caso da Raíssa? Lembro, foi muito bacana aquilo. Que a moça protegeu e doou a proteção, né? Não, ela perdeu. Hoje ela não usa. Como era o apelido dela? Fadinha. A Fadinha do skate? Sim. Pois é, depois que ela virou, foi para as Olimpíadas e ganhou a premiação lá, ouro, inclusive, essa menina explodiu. Sim. Certo? A hora que ela foi criar a marca dela, tinha patenteado. Tinha protegido. Aí, hoje, ela está na rede social com o nome dela, Raíssa Leal. Eu lembrei errado dessa história, porque para mim alguém tinha protegido para garantir a marca e depois doou para ela. A pessoa já tinha antes isso. patenteado. Então, olha o prejuízo. Ela teve que realmente mudar. Não mudou o nome, né? Porque o nome dela é Raíssa. Mas quando você tem um nome artístico como o dela, Fadinha, ela deveria ter pensado, mas muitas vezes pensa. E existe muita falta de informação sobre isso. Mesmo dentro dos nossos colegas da Unicamp, volta e meia você vê uma história dessa. E um papel nosso da Inova é muito ser pedagógico dentro da Unicamp, explicar para as pessoas exatamente esses casos de, poxa, por que é importante? Faz agora, dá um trabalhinho, mas é importante porque depois pode alguém usar usar a sua tecnologia de uma forma que você nem queria que fosse usada. Exatamente. De uma forma indevida. E daí você fala, o que eu posso fazer para impedir isso agora? Se você não fez lá atrás, agora você não pode fazer mais nada. Já era. Se alguém pegou aquele nome ou aquela tecnologia e conseguiu patentear, qual a dica que você dá? Alguém tem alguma ideia inovadora de algum produto, ainda não tem no mercado, e, de repente, ela abre a boca e começa a falar para as pessoas? Isso pode ser grave. Então, uma das coisas que a gente perdia muita patente na Unicamp, e hoje, felizmente, esse problema foi sanado, é exatamente isso que você falou, que é a questão do que a gente chama na área de período de graça. Depois que a invenção, a ideia caiu na boca do povo, você tem 1 ano para pedir patente. Tá. Então, e tem que provar que aquela ideia veio de você. Veio de você. Então, muitas vezes, a gente perdia a patente porque o pesquisador, a gente é muito publicado, a gente é muito cobrado por publicação. Em congresso, em revista científica. Fala para a imprensa. Exatamente. Está aqui no Tudo Pode, acaba falando. Exatamente. E aí, passava esse 1 ano, o pesquisador acionava a Inova e falava, eu quero patentear isso. Daí a Inova olhava e falava, na busca de anterioridade, olhava e falava, você já revelou isso há mais de 1 ano, você perdeu o período de graça. Já foi patenteado. Não é que foi patenteado, se tornou domínio público. Entendi. Se tornou conhecimento aberto que qualquer um pode usar. E, de repente, alguém pode pegar aquela ideia e falar que foi dele, patenteou. Exato. Fazer um produto e vender no Mercado Livre, não precisa nem patentear, porque como é aberto, você não pode, ninguém mais pode patentear. Ah, tá. Depois que cai em domínio público, ninguém mais pode patentear. Como que cai em domínio público? Quando você revelou, eu dei uma entrevista aqui para você hoje, contei alguma história. Tá. Daqui a 1 ano, se eu não pedir patente, está em domínio público. Qualquer um pode usar essa informação para fazer qualquer coisa. E aí esse é um erro comum. Isso que você falou, a pessoa sai falando, a pessoa tem que sair falando com cuidado. Tem um termo que se chama acordo de confidencialidade. Se você vai falar com um inventor, com algum potencial sócio, você tem que assinar um acordo de confidencialidade, que vai garantir que, olha, essas informações aqui são sigilosas, não sai contando para ninguém, eu estou revelando para você na confiança. A gente não pode revelar o que está sendo feito aqui. Então, vai revelar, assina um acordo de confidencialidade antes. Tem que fazer um contratinho ali. Tem que fazer um contratinho ali, prevendo punições para quem violar o acordo. Então, esse início da jornada é feito desse jeito.
Daí você vai querer pedir uma patente, em geral, nesse caso, é bom procurar, talvez, um escritório de advocacia para te orientar, porque a patente tem toda uma linguagem correta, tem uma É série um de processo cansativo, burocrático, não é trivial, é burocrático. chatinho, mas é necessário para quem Absolutamente. inventa. É absolutamente necessário para garantir. Porque, inclusive, você tem outros problemas se você não tiver a patente. Eu preciso de um investidor. Tá. Daí você falou dos investidores, né? Daí você tem uma tecnologia patenteada, a minha tecnologia não é patenteada. Ele vai investir na sua, porque na sua ele tem a garantia de que durante um tempo você não vai ter concorrente. Exato. Porque aquela Tá livre tecnologia da está só sua. concorrência. Então, a chance dele ter um retorno no seu investimento é muito maior do que no meu. Porque daí ele investe, ele desenvolve um produto, abre um mercado, conquistou um mercado, daí vem um outro cara ali, olha e fala, pô, legal, é fácil, eu posso copiar o que eles estão fazendo, porque não tem patente, vou fazer igual, vou competir com eles. Na sua tecnologia que tem patente, ninguém vai poder fazer isso. Porque essa tecnologia... Então, a patente é importante também para atrair investidores, porque o investidor tem mais garantia de que você não vai ter concorrência durante um tempo. E outra coisa, vale aquela regrinha básica da vida, Renato? Nesse bate-papo, eu sempre trago algumas compreensões da vida que a gente vai falando, né? E a gente só aprende errando. Muitas vezes a gente tem um plano de vida. Eu estou falando de vida mesmo, viu, Renato? É um emprego novo, vai comprar uma casa, um carro. Fica de boca calada. É bem isso. E boca porque... fechada entra mosquito, não é isso? Pois é, porque muitas vezes você vai compartilhar o seu plano com uma outra pessoa, por mais que ela queira o seu bem e tal, mas acaba colocando uma energia naquele projeto seu que dá errado. Mas você sabe que tem que ter um equilíbrio. Não é? É verdade, Você mas... compartilha desse ponto de vista? Eu acho que sim, mas tem que ter um equilíbrio, porque também, principalmente no mundo dos negócios da tecnologia, você pode se fechar para parcerias. Se você não conta o que você está fazendo, eu estou conversando com um parceiro potencial, um cliente. É verdade. Ou um parceiro que pode me ajudar a desenvolver No a mundo tecnologia. dos negócios, essa regra não é tão válida. Você tem que tomar um certo cuidado no equilíbrio. Você tem que revelar o suficiente, mas não muito, porque senão você pode perder a oportunidade também. Então, é um equilíbrio delicado, é uma arte, mas também não pode guardar muito, não. A não ser que seja uma coisa assim. Tem razão, concordo muito com você. revolucionária, Concordo com mas você. tem que ter um certo equilíbrio. Tá certo, Renato. Aliás, o Brasil perde muito dinheiro, muita grana, por não proteger o conhecimento. É difícil contabilizar o quanto que se perde, né? Mas seguramente tem muitas coisas, né? Então, a gente tem feito, como eu falei, muitas iniciativas para tentar fazer com que os inventores da Unicamp eles entendam não só a importância, mas entendam as regras para que eles venham e não percam uma patente por qualquer que seja a razão. Né? E é interessante, né, que voltando ao assunto de busca de anterioridade, chegando mais no universo da pesquisa acadêmica, né, a gente tem muito hábito de quando você vai fazer uma pesquisa, você está trabalhando num tema, você procura a literatura acadêmica, as revistas científicas, os jornais de medicina. Sim. Mas você raramente olha para as patentes daquela área. Então, a gente tem divulgado também muito dentro da Unicamp a busca de anterioridade como uma ferramenta também para melhorar a sua pesquisa. Para proteger também. Exatamente, você faz os dois. Você entende o que já existe de um outro ponto de vista. Tá. Você tem as soluções que são desenvolvidas na academia e as soluções que são desenvolvidas na indústria. Você começa a olhar para aquela solução como um potencial base em cima da qual você vai desenvolver novas soluções e, ao olhar para aquilo, você já olha e fala, poxa, eu posso desenvolver desse jeito e melhorar essa patente e pedir uma patente diferente. Sim. E então você já junta essas tecnologias, essas áreas que muitas vezes não caminham juntas, mas você melhora as duas, né? Você melhora a área acadêmica por você olhar um conjunto de conhecimento que você não olhava normalmente, e você melhora a pesquisa acadêmica porque você vai gerar produtos que vão ter mais impacto, vão gerar alunos mais engajados, vão gerar mais recursos para pesquisa no futuro, vai fazer girar a roda da inovação. Tá. O brasileiro é um povo criativo. Muito criativo. Lá na Inova Unicamp, tem pessoas comuns, como eu, Marielle. Acordei com uma belíssima ideia que pode realmente
curar a dor de muitas pessoas, donas de casa. Eu vou falar algum produto para casa, ok? Eu vou lá, eu vou procurar pelo Renato, que é o diretor executivo. Vocês vão me receber e vão me ouvir? Como que funciona? A nossa atribuição principal é prestar esse serviço para a Unicamp. Tá. Teoricamente, a gente poderia estudantes, docentes, cientistas. Exatamente. Da Unicamp. Da Unicamp e das empresas que têm um convênio junto com a Unicamp. Então, desenvolver uma solução conjunta. Então, não é aberto assim para a sociedade. Não é aberto. Quer dizer, teoricamente, a gente poderia prestar esse serviço. Só que para isso a gente precisaria de mão de obra. E a gente não tem... Ia ficar cansativo, porque todo mundo acha que a ideia dele é a melhor, né? Exatamente. Ia formar fila lá, né? A gente ainda não consegue prestar esse serviço para a sociedade. A gente não tem braço para isso. Mas aí tem escritório de advocacia, como eu falei, procurar o INPI. O INPI tem uma série de cursos e de informações muito bem feitas. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão que concede as patentes. Que regulamenta o produto que regulamenta, ali. Exato. Que é quem, no final, vai dizer, olha, ok, isso aqui, eu concedo essa patente para a Marielle, então essa patente é sua, agora você... Se alguém quiser usar isso aqui, ele tem que conversar com você. Tá. É o INPI que faz isso. Então, o INPI tem uma série de informações, a página dele é muito bem feita, eu sugiro que se procure a página do INPI ou um escritório de advocacia que vão poder te orientar muito. É uma série de escritórios especializados em patentes que podem ajudar demais as pessoas nesse processo que tem as suas especificidades. Tá. Assim, você com uma boa orientação vai levar relativamente bem. Mas ele não é óbvio. Para quem nunca fez, ele tem umas especificidades, assim, uma linguagem muito detalhada. Então, é importante ter uma orientação. Tá. Renato, você está por dentro. Nesse momento, devem ter pesquisadores, cientistas na Unicamp, lá dentro da Inova, quebrando a cabeça com fórmulas, matemática. Tem algum case de muito sucesso, assim, filho da Inova, que você fala, meu Deus, esse produto mexeu com o mercado, realmente foi muito vendável? Tem algum? A gente tem uma série de produtos que surgiram do ecossistema nosso, né? Então, esse da urna eletrônica, por exemplo, eu acho um caso fantástico. Legal. O Brasil inteiro usa a urna eletrônica. O software, ele criou? Sabe que eu não sei se foi o software ou o equipamento em si? Aí eu já não sei te responder qual foi a parte, mas eu sei que eles tiveram uma participação essencial ali. Eu acho que eles têm capacidade de criar os dois, mas eu, de fato, não sei qual foi a parte mas que eles legal. criaram. O Brasil todo. O Brasil todo. Mexeu com a nossa democracia. Outro caso... Não vamos falar de política, hein? Porque teve muito ataque, né? Falando das urnas, lembra? Meu Deus. Outro caso essencial, que também saiu ali do nosso ecossistema, é a Matera. A Matera é uma empresa que está hoje hospedada no CPQD, ali pertinho da Unicamp, e é uma empresa que foi essencial para o Pix. Nós usamos o Pix hoje, sério? Em grande parte, pelos serviços que a Matera executou naquela época. Ela foi uma empresa essencial. Filha da Inova. Ela é uma empresa filha da Unicamp. Ela foi fundada por um ex-aluno da Unicamp. Muito bacana. É muito bacana. E o Pix, pelo amor de Deus, o Pix é um orgulho nacional, né? É algo que não pode mais voltar. Não pode mais voltar. Quando mexe com alguma... vai ter tarifa. Pelo amor de Deus, porque realmente hoje todo mundo usa o Pix em qualquer lugar. Outro dia eu vi um artigo sobre a Inglaterra, que estava muito preocupada. Eu não lembro qual é a porcentagem, mas era assim, muito mais da metade das transações comerciais da Inglaterra eram feitas pelo Mastercard e Visa. E eles estavam identificando isso como uma fragilidade do sistema financeiro deles. Daí eu lendo a reportagem só pensei assim, beijinho no ombro, a gente tem o Pix. Facilitou demais a vida de todo mundo. Isso é soberania. Olha, que legal, que inovação é filha de uma empresa da Unicamp. E tem coisas olhando para o futuro, né? A gente tem um caso de um projeto que chama Brave, por exemplo, Brazilian Agave. A agave é a planta que gera a tequila lá no México. Tá. E a agave é prima do sisal, que cresce no sertão do Nordeste, onde eles fazem aquelas bolsas de sisal, aquelas coisas. São parentes. São parentes. O que o projeto Brave quer fazer? Ele quer transformar o sertão do Nordeste num produtor de biomassa e de biocombustível. Que legal. Como é que eles querem fazer isso? Primeiro, transformando o sisal numa coisa mais parecida com a agave. A agave faz a tequila, você tira álcool da agave. Então, eles querem melhorar a produção de biomassa do sisal.
para que o sisal seja uma planta mais adequada à produção de álcool. Eles querem automatizar a colheita do sisal, para que você tenha um processo de extração sustentável e de baixo custo. Legal. E eles querem otimizar os processos químicos para a extração do álcool a partir do sisal. Você faz isso, você transforma uma região do Brasil que tem uma carência socioeconômica, uma fragilidade, uma vulnerabilidade socioeconômica maior, num celeiro de etanol, num celeiro de combustível. Legal. É um projeto com um potencial de impacto monstruoso e está sendo desenvolvido, liderado aqui por um professor da Unicamp. Então, você tem coisas que já aconteceram e o futuro também coisas é muito que promissor. estão por vir. Aliás, há algum tempo a gente falava sobre muitos produtos que existem software, aqui, app, no celular, que a gente nem imaginava que iria acontecer e já é realidade. E tem coisas que a gente pensa, será que um dia vai acontecer? De repente, a gente já está vivendo aquilo. É maluco, né? O tanto de inovação que tem de criação, principalmente tecnológica. IA. A gente fala muito de IA. E, hoje em dia, estamos acostumados com o chat GPT, todo mundo quase utiliza, teve curiosidade, caiu na graça. Teve gente que, tipo, não sei mexer e tal, mas quando baixou lá e começou a usar, agora usa para tudo, praticamente tudo, só que a gente tem que ter cautela, porque nada substitui o cérebro, eu sempre falo isso aqui, viu, Renato? Mas se a gente for pensar, de fato, vocês devem trabalhar com muitos produtos que vêm aí da inteligência artificial, mas se a gente pensar, a inteligência artificial já acontece há muito tempo. Na indústria, por exemplo, que tem que automatizar as máquinas, é uma inteligência artificial. O avião que decola, pousa, às vezes sem o piloto tocar ali, é uma inteligência artificial. Então, assim, essa inovação da IA, a gente fala hoje muito, mas há muito tempo acontece. Mas ela atingiu níveis que são realmente impressionantes, né? Mas essa coisa de há muito tempo acontece me lembrou de uma outra empresa que saiu aqui do nosso ecossistema. Vocês já trabalham muito com inteligência artificial há muito tempo. Essa iSystems, a empresa chama iSystems, também saiu do nosso ecossistema. Igor, ele chama, ele fez graduação e mestrado aqui na Unicamp. E essa iSystems, ela fazia alguma coisa para processos industriais. Eu lembro que ela foi instalada numa fábrica grande em Jundiaí. Tá. Foi um dos primeiros casos de sucesso dela. Mas é otimizar processo industrial. E usava inteligência artificial. Mas isso foi quando... A iSystems deve ter quase 20 anos. É uma empresa... Faz muito tempo. Faz tempo que a iSystems existe. Mas está atingindo uma dimensão e uma capacidade que são absurda. Marcantes, são marcantes. Você falou da importância do cérebro, né? Eu acho que essa é a palavra-chave, né? A inteligência artificial é uma ferramenta, mas o produto que vai fazer vai ser você. Exatamente. Você tem um auxiliar fantástico, um dos melhores auxiliares que o mundo pode produzir. Mas quem vai decidir é você. Ele é um auxiliar. Você tem que tratar como um auxiliar, você tem que lembrar que você tem que pedir para ele de uma maneira adequada, verificar a resposta, pedir de um outro jeito e ver se a resposta é a mesma. Exato. Porque no final a responsabilidade é sua e você tem que saber e você tem que ter o conhecimento para julgar o que a IA está produzindo. Eu sempre brinco que se eu pedir para a IA gerar um texto em coreano, eu vou pegar o texto que a IA me der, vou passar para frente. Nem sabe o que está lá. Eu faço a menor ideia. Exatamente. Se eu pedir para ela me gerar um texto em telecomunicações, que é a minha área de origem de pesquisa, aí eu vou saber olhar o texto e falar, IA, não, aqui está errado, tem que consertar isso. Então, ela é uma ferramenta muito importante, mas ela é uma ferramenta, ela não é o produto final, ela não é o agente final. As pessoas utilizam tanto hoje o chat GPT, só que não fazem ideia como que o chat conversa com você ali, é amigo até, né? Oi, tudo bem? Como tem você gente que tá? trata como amigo, né? Como se fosse um psicólogo. E eu acho que as pessoas não têm noção, mas por que o chat está conversando comigo? Eu acho que a gente poderia até entrar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que você manja muito também. Na verdade, é um mega computador, imagina um hardware, com as informações do mundo todo. Tem um pouco da minha informação, um pouco da informação do Renato, um pouco da tua informação armazenado ali. E a hora que você vai começar a conversa,
vai pegar um pouco de mim, um pouco do Renato, um pouco dos bilhões de pessoas do mundo. É mais ou menos isso. Ela calcula a probabilidade da próxima palavra, mal falando. Eu estou sendo... Os especialistas, por favor, me perdoem, que eu sei que eu não estou falando certo. Mas ela basicamente faz isso. Qual é a probabilidade? Se tem um trecho de texto, qual é a probabilidade da próxima palavra ser tal, Exato. Tal? E ele calcula essas probabilidades baseados nos textos que a humanidade já gerou. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. Ele mistura tudo que já foi produzido e calcula essas probabilidades e vai gerando essa sequência. Mal falando, estou super aproximando. Sim, eu também estou falando aqui, mas pelo que eu leio e eu já sei, mas somos seres individuais. Então, acaba o chat, conversa com você como se fosse um pouquinho de bilhões de pessoas do mundo, só que você é um ser individual, tem gente que fica pegando diagnóstico, vendo qual medicamento. É um absurdo. Tem que ter tecnologia que a gente tem que tomar cuidado também, viu, Mas gente? os processos de inovação que isso pode gerar e o tanto que a IA pode acelerar algumas inovações é fantástico. Tivemos o prêmio Nobel foi de Química ou de Biologia que o Google DeepMind ganhou. Eu não lembro mais no processo de prever proteínas, né, a forma das proteínas. Eu não lembro se foi de Química ou de Biologia. Mas eles ganharam um prêmio Nobel super importante. Você tem uma série de inovações que saem da Unicamp, processos com imagens médicas, por exemplo, de você melhorar diagnósticos baseados em IA. Também são inovações que estão sendo produzidas pela Unicamp. Bacana. Então, você tem o quanto que a IA pode acelerar a descoberta é impressionante e está sendo usado e está acelerando o ritmo de uma série de processos de uma maneira bastante impactante. Legal. Falando em impactante, você está falando em acelerar e, de repente, dar diagnóstico mais preciso. Quando vocês veem que uma ideia é muito boa, muito inovadora, é aquela ideia que vocês olham e falam assim, isso vai impactar a sociedade em geral. É mais ou menos assim? Quando vocês veem que uma ideia é muito boa? É interessante essa pergunta, porque esse é um mundo em que é muito difícil prever o futuro, né? Você pega investidor, por exemplo, esses investidores de startups. Quando eles acertam assim 10%, é muito, é um gênio quem acertou 10%. Acertar 10% significa investir em 10 empresas, uma arrebentou. Tá. É dificílimo você acertar isso, porque justamente você não sabe, você está num estágio muito inicial. É muito bebê ainda para saber se vai vingar. Bebê. Agora, você tem tecnologias que você imagina que, se derem certo e forem levadas a mercado, o impacto pode ser monstruoso. Então, a gente tem uma tecnologia de um professor para tratamento de câncer de bexiga. Ainda está em estágios iniciais, mostrando resultados muito promissores. Legal. Essa é uma patente internacional. Então, uma hora que se você lançar um novo tratamento para câncer de bexiga que resolva o problema de pessoas ali com isso aí, vai impactar muito. Um impacto. O impacto econômico é secundário, quer dizer, olha o impacto em vidas salvas que isso pode ter. Exato. Né? Então, essa é uma acontecendo nesse momento essa tecnologia. Essa tecnologia já é uma patente internacional. Já é uma patente internacional, está sendo licenciada, está passando aí pelas etapas de... Legal. São etapas muito rigorosas, né, para você transformar isso num medicamento de amplo acesso à população. Mas para chegar nessa fase já foi testado? Testado. Eu confesso que aí eu não vou entrar muito em detalhes porque eu desconheço, não sei em qual fase que ele está, mas tem todas as fases de tratar in vitro, em animais, em seres humanos, em condições muito especiais. E se está indo adiante é porque vem dando resultado, certamente. Então ela vem passando por todos os estágios que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é quem regulamenta essa parte, ela exige uma série de processos e o medicamento está passando por todos esses processos e é uma coisa que pode ter um impacto monstruoso. Né? Então, esse a gente olha e fala, ok, o impacto dessa aí pode ser... vai mudar. Pode ser grande. Olha, e eu já estou aqui na expectativa de realmente ver. Mande notícias, viu, Renato? Aliás... Fica de olho nas nossas páginas e redes sociais que a gente sempre publica. Que sempre publica as novidades. Quem quiser conhecer a Inova, onde que fica aqui em Campinas? É possível conhecer? Tem que marcar a visita? Como que funciona? Tem que marcar a visita. A gente fica dentro da Unicamp, ali na parte atrás da Unicamp, que era a antiga Fazenda Argentina. Então, o acesso é pelo CPQD,
Legal. Vindo ali pela estradinha do CPQD, a gente está ali do lado. Fica na sede da fazenda? Fica na sede da fazenda, onde foi o Campinas Decora. Maravilhoso, hein? Nossa, fantástico. Legal. Mas nós temos uma página na Unicamp, www.inova.unicamp.br, e nós temos as redes sociais, principalmente o LinkedIn, mas nós temos o Instagram também. Então, pode nos seguir nas redes sociais, que tem todas as novidades lá também. Legal. Você quer deixar algum recado para quem é criativo, para quem gosta de inventar, para quem teve uma boa ideia, que acredita que vai impactar a sociedade? Qual o recado que você gostaria de dar? Eu acho que existem dois, né? Para a comunidade em geral, eu acho que segue suas ideias. O Sebrae dá um super apoio para muitas dessas iniciativas, por exemplo. Temos que lembrar do Sebrae também. O Sebrae é um enorme parceiro nosso. Eles têm uma série de estruturas para dar apoio a esses empreendedores. Então, busque o Sebrae, busque entender o seu sonho, entender a viabilidade e seguir, porque muitas vezes dá muito certo. Né? E principalmente para os mais jovens, né, venham para a Unicamp. A Unicamp é um ambiente muito rico, é um ambiente em que o empreendedorismo surge mais e mais como uma oportunidade de carreira para os nossos ex-alunos. Então, estimulem seus filhos ou vocês mesmos a prestar o vestibular, a vir para a Unicamp, fazer uma pós-graduação, que é um ambiente muito rico. É referência para o Brasil, a Unicamp. É referência. E Campinas é um ambiente muito rico. Ali temos a PUC, parceiríssima nossa ali do lado também. É um ambiente muito rico para desenvolver inovação aqui. Legal. E teve alguma inovação, uma ideia boa, transformou em produto, não se esqueça de patentear. Exatamente. É sobre isso também, né? Exatamente. Renato, foi um prazer recebê-lo aqui para falar da Inova, da Unicamp, sobre tecnologia e inovação. Que bate-papo gostoso. Eu que agradeço a oportunidade. Passou rápido, já foi 1 hora? Pois é. Olha só. 18 horas e 52 minutos. Excelente, passou rápido o tempo. Muito Passou bom. rápido, muito bom, né? Bate-papo leve é assim, voa. Exatamente. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, muito viu? obrigado pela oportunidade e boa noite. Boa noite. E para você, compartilhe essa entrevista no Facebook, TikTok, Instagram. Estamos por lá, no YouTube também. Um super beijo. E amanhã estarei por aqui, inclusive com a Adriana Flose, falando também sobre desenvolvimento e inovação. Ela que é a secretária de desenvolvimento aqui de Campinas. Então, não perca amanhã às 17 horas. Um super beijo. Tchau, tchau.